Oi, gente, tudo bem? Hoje, aqui nesse quarto vídeo, a gente vai falar do plano de acessibilidade do projeto, como que você escreve isso no projeto, tá bom? Lembrando que a gente está fazendo esses vídeos aqui sobre a PNAB porque estamos em período eleitoral e não podemos fazer publicações nas redes sociais da Secretaria nem da Prefeitura, mas nem por isso a gente vai deixar de passar por aqui e fazer um pouco dessa conversa, e já funcionou bastante na Paulo Gustavo, circulou bem, e tenho certeza que esses aqui também vão circular bem, tá bom? Então vamos conversar um pouco sobre o plano de acessibilidade, que é uma coisa que agora a gente precisa efetivamente colocar no nosso projeto, inserir esse pensamento, inserir essa prática, inserir essa nova experiência que às vezes muitos de nós não inserimos no nosso projeto, passar a inserir, tá bom? Então vamos lá, e algumas coisas não mudaram, mas é sempre bom reforçar que o mínimo de 10% do projeto em valor, no mínimo, 10% dele precisa ser para acessibilidade. Então, não importa para qual categoria ou qual você vai fazer de valores, 10% precisa ser destinado à acessibilidade. Então, pensa nisso, comece a elaborar isso, conversar com pessoas, se informar para ver qual é a melhor medida ou quais são as melhores medidas de acessibilidade que você vai executar. Fechou? Então, vamos lá. Na média, tem 3 bases que é para a gente pensar. Primeiro, arquitetônica. Né? Tem que ver se esse espaço tem elevadores, onde um cadeirante ou uma pessoa com deficiência possa entrar, rampas, esse lugar para onde você vai fazer a exibição tem rampa para dar acesso às pessoas, corrimão, tem banheiros específicos para pessoas com deficiência, uma iluminação adequada, enfim, quais são, da arquitetura do lugar mesmo. Obviamente, quando você opta em fazer uma atividade cultural dentro de um espaço público de Suzano, algumas dessas barreiras arquitetônicas já estarão superadas. Mas isso não quer dizer que você não tem que colocar isso. É importante você colocar isso porque os pareceristas, sei lá, se não 90%, 100%, não são de Suzano. E às vezes não sabem disso. Não sabem que Suzano tem, sei lá, 15 espaços culturais onde podem acontecer atividades. Não sabe. Então, é importante você dizer que vai ser no espaço público, de cultura, onde já tenha isso e aquilo. Explicar isso que já tem, você já supera uma delas, porque quando você vai em espaço público, geralmente já está tudo mais certinho, tá? A outra, a plano de acessibilidade, o pensamento de acessibilidade é comunicacional. Como que você vai como você vai comunicar o seu projeto para as pessoas? Então vai ser através de libras, legendas, audiodescrição, né? Linguagem, vai usar uma linguagem simples. Tem um método muito legal, que tem algumas coisas que são publicações ou pesquisa e tal, e existem textos em PDF, por exemplo, em determinados programas, que é possível com um aplicativo de celular ter a pessoa ler aquele texto em PDF. Então tem um programa específico para isso, você vai lá, PDF é gratuito, e uma pessoa pode acessar, ouvir aquele texto em PDF. Olha só que legal. Então, às vezes pode ser um recurso. Mas eu estou dizendo aqui alguns exemplos. No edital tem até outros e dá para pesquisar outros mais adequados para o seu projeto, tá bom? Então, tem até uma situação assim de você comunicar no projeto, na hora de divulgar o seu projeto, que tem determinadas acessibilidades no espaço, para atrair as pessoas com deficiência também a assistir o seu projeto. Olha, se você comunica ali que vai ter leitura de libras, poxa, aquilo já espalha, começa a atrair outras pessoas também para assistir o seu projeto, ou ver o seu projeto, que o mais legal é ter um maior número de pessoas podendo apreciar aquilo que você faz, né? Aquilo que você faz como ofício, como profissão. Então, é muito legal pensar nisso também, né? A outra base aí desse processo de acessibilidade é a acessibilidade atitudinal. Uma ação que você vai fazer, uma atitude. Então, assim, você pode contratar pessoas com acessibilidade para o seu projeto. Desculpa, pessoas com deficiência para o seu projeto. Desculpa. Então você pode contratar uma pessoa com deficiência para o seu projeto. Seja ela alguma deficiência que ela consiga executar ali, que você perceba que ela às vezes já está trabalhando nisso. Você pode fazer uma contratação. Você pode dar oficinas, por exemplo, workshops com um profissional da área para agentes culturais da cidade,
para como que eles podem fazer projetos com acessibilidade. Então, às vezes, você está fazendo um projeto X, mas você está fazendo uma ação para formação de pessoas para melhorarem a escrita ou terem acesso a projetos que consigam elaborar melhor a acessibilidade e que, inclusive, eliminem atitudes capacitistas. É uma luta mesmo, é uma coisa nova para todos nós, mas aconselho que, até porque não tem outro jeito, isso é ponto, isso é importante. Então, como que a gente insere essas pessoas no nosso projeto e também como que a gente coloca essas pessoas para ver as nossas obras artísticas, tá? Às vezes a gente está falando aqui de um projeto que tenha um grande acesso a idosos, por exemplo. Você pode contratar pessoas idosas para fazer parte do seu projeto. Então, é importante a gente começar a ampliar esse pensamento, tá? Essa ação de acessibilidade, ela tem que ser ação, porque tem um item lá, você lê, plano de acessibilidade. Aquilo é escrita. Então você vai ter que descrever um plano de acessibilidade, como que você pensa esse plano de acessibilidade e tudo mais. Tem que estar na planilha orçamentária. Então, se a gente está falando aqui que são 10%, 10% tem que estar na planilha no mínimo. Você pode até usar mais, mas no mínimo 10% nesse aspecto. E às vezes você também vai ter que colocar também, se você já tiver esse profissional, você vai ter que colocar na ficha técnica. Porque você sabe, olha, se eu estou colocando ali 10% de acessibilidade, eu posso explicar isso na planilha orçamentária, mas às vezes eu também tenho que explicar no plano de trabalho ou no próprio escrita do projeto, tá bom? E na ficha técnica, carta de anuência, caso você já tenha o profissional. Então vamos só pensar nisso, que é um ciclo que precisa ser fechado para que o parecerista olhe o seu projeto e entenda que você pensou nisso efetivamente e que tem tudo a ver com o seu projeto. Fechou? Lembrando, dando um bônus aqui, que a acessibilidade tem esse plano de acessibilidade, também tem um sistema de cotas, que para a PNAB está sendo 25% dos projetos para pessoas negras, 10% para as pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência no proponente, né? Então vamos pensar sempre na proponência, tá? Então é isso, gente. Espero tenha deixado claro aí para vocês tudinho. Lembrando, qualquer dúvida, suzanopinab@gmail.com. Até a próxima.